Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vitória do Galo, goleada do Atlético sobre o Flamengo, que voltou a falhar na defesa. O Savarino e o Sacha foram destaques absolutos, mas tem mais coisas pra gente falar a respeito desse jogo. E o Domenech, hein? Tá pressionado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando, vamos juntos! Não deu nem tempo do Flamengo respirar, com 7 minutos 2-0. Aquele Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli, daquele jeito que a gente gosta de ver, que estava tropeçando nos últimos jogos, perdendo gols bobos, né? Muitas vezes pressionando o adversário, criando oportunidades, mas falhando na conclusão. Não foi o caso desse jogo, né? O Galo foi extremamente eficiente, conseguiu explorar os contra-ataques, se valeu dos erros do Flamengo, que tem cometido muitos erros defensivamente, e atropelou, dominou o jogo inteiro. Olha, dá pra dizer que o Flamengo tentou uma reação depois dos 2-0, né? Quando acordou na partida já estava 2-0 ainda no primeiro tempo, e mesmo assim o Everson tem uma grande defesa lá no segundo tempo, numa cabeçada do Pedro. Depois, realmente, o Atlético que criou as suas oportunidades, chegou com muita volúpia, muita força, naquela intensidade, curioso, né? Que a gente se acostumou a ver no time do Flamengo, que não tem mais aquele jeito de jogar. É um Flamengo muito diferente, que enfrenta uma instabilidade, talvez a pior, sob comando do espanhol Domenech Torrent. E aí, claro, né? Agora começa uma pressão enorme para cima do treinador. A comparação ela é muito injusta, ela é muito ingrata, não só pelos resultados, né? O Flamengo, pelo elenco que tem, é candidato a tudo que vai disputar esse ano, mas oscila tanto e sofre tantos gols que o torcedor já não tem mais tanta certeza se esse time vai ser protagonista como fora no ano passado. E se a gente somar os desempenhos, né, a esses resultados, a gente enfrenta uma perspectiva que realmente ela não é boa, porque o Flamengo, tudo bem, venceu o Atlético Paranaense, que é um time que está na ponta de baixo da tabela do Brasileiro, que está enfrentando uma transição, uma reconstrução que se desmanchou. Não é o mesmo Atlético do ano passado, que eliminou esse mesmo Flamengo do Jesus, inclusive, na Copa do Brasil. Venceu o Atlético Paranaense, mas tomou 2 gols. Ou seja, mesmo quando vence por 3-2 e tal, ainda vaza lá atrás. E vem de uma goleada para o São Paulo. Esse São Paulo que não está conseguindo ser confiável, que não está conseguindo ser regular. Esse Flamengo tomou 4 gols no Maracanã no final de semana passado. E aí vem para jogar com o Atlético Mineiro, que é um time que também estava oscilando, e toma 4 de novo. Tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, são 29 gols sofridos em 20 jogos. É muita coisa. É muita coisa. Não é um time mais tão consistente, tão regular. Sofreu com desfalques em boa parte do ano, a gente sabe disso, mas assim, não tem falhado só individualmente, né? No caso do Gustavo Henrique, que realmente está falhando muito ali. Não importa a dupla de defesa que você arme, o Flamengo tem sofrido. E individualmente outros jogadores estão devendo, né? Você já não vê mais as mesmas arrancadas do Bruno Henrique, a não ser o Everton Ribeiro, que ainda me parece o único jogador, e o Gerson, né? Os dois jogadores que mantêm o nível. Eu sei que sente a falta do Arrascaeta, mas assim, tem outros jogadores ali, como o próprio Thiago Maia, que cresceu nos últimos jogos, o Arão foi super importante no ano passado, o Pedro vinha resolvendo para o Flamengo, né? O melhor centroavante do futebol brasileiro, a bola caía no pé dele, ele resolvia. Não vai conseguir resolver todos os jogos, por quê? Porque coletivamente o time tem deixado a desejar. É um time mais espaçado, não tão compacto, que avança suas linhas e se expõe demais. E acaba sofrendo muitos gols entre linhas, né? Entre os zagueiros. E o time que sabe aproveitar isso, como fora o São Paulo do Fernando Diniz e agora o Galo do Sampaoli, a coisa acontece, né? Um gol atrás do outro. E olha que assim, ó, o Hugo Souza tava super bem no gol e estava resolvendo, e eu não acho que ele tenha culpa nessa goleada, mas fez grandes jogos pelo Flamengo. O Pedro estava resolvendo lá na frente, o Everton Ribeiro é um dos craques do campeonato. Por quê? Porque elenco o Flamengo tem. E aí, claro que a pressão ela recai sobre o técnico, porque se tem todo esse elenco, se individualmente esses caras estão dando tão resultado, por que tá oscilando tanto? Porque o sistema não está funcionando. E defensivamente o time não encaixou. Não encaixou. O Isla também faz o seu papel pela direita, o Felipe Luiz, então, né, nem se fala. Agora, qualquer dupla de zaga que entra ali
não consegue dar conta. Eu sei que o Rodrigo Caio não está jogando faz um tempo, tem o Léo Pereira também que não joga, mas teve que recorrer aos meninos, mas eles não podem ficar tão expostos, né? E o Gustavo Henrique é um cara experiente e que realmente não está bem. Então eu vou dizer o seguinte, poucas vezes eu vi uma pressão tão grande no trabalho do Domi como agora. Eu sei que no começo, quando ele oscilou também, obviamente tinha aquele desconto, né, de que o time está começando, é um estrangeiro, é uma transição, o cara nunca treinou uma grande equipe, ele sempre foi um auxiliar, embora toda a experiência seja super válida e as ideias, né, têm que ser respeitadas. O Flamengo estudou para contratar o Domi, o Flamengo cruzou o oceano para contratar o Domi, então tinha que se dar tempo a ele. No começo, quando ele oscilou, depois, obviamente, né, o Flamengo voltou à cena como protagonista e agora oscila de novo, mas esses dois últimos resultados fizeram aí com que a torcida estivesse pegando demais no pé do Espanhol. Só que tem uma multa rescisória altíssima, né? 4 milhões de euros. Por quê? Exatamente porque o Jesus acabou saindo apenas por 1 milhão de euros, né, uma multa baixíssima, e o time perdeu o Jesus para o Benfica. Então o Rodolfo Landim, quando assinou com o Domi, se precaveu, colocou uma multa rescisória, só que ela é de parte a parte, né? Se o Flamengo demitir, vai ter que desembolsar uma boa grana. E o Jesus não está bem no Benfica, né? Então é óbvio que essa sombra do Jesus ela vai atormentar demais o trabalho do Domi. Agora, no que diz respeito ao Galo, né? A gente fala do Flamengo, que é o derrotado e que vive uma pressão muito grande e pode até ocasionar uma mudança de técnico nos próximos dias. Eu não estou dizendo aqui que ele tem que sair, tá, gente? Eu estou dizendo que é o que a gente está sentindo. E no feeling, a pressão vai ser muito forte. Apenas uma convicção muito forte da diretoria do Flamengo vai fazer com que o Domi permaneça. No que diz respeito ao Galo, o Sampaoli estava suspenso, como sempre, né? Ele volta, fica 3 jogos e volta para os camarotes, né? Mesmo assim, possivelmente a orientação era de sufocar o Flamengo desde o início do jogo e deu resultado, né? Com 7 minutos já estava vencendo, com gols do Sacha e do Keno. O Sacha, que estava num pequeno jejum aí de 5 jogos sem marcar, já marcou 2, quase marcou um terceiro numa cavadinha, se ele faz aquele gol, hein? Mas o Savarino, impressionante. O Savarino não tinha feito um jogo desse ainda. É um jogador muito, muito rápido, muito veloz, que realmente tem chamado a atenção, mas o jogo que ele fez hoje foi impressionante. Ele deitou e rolou pelo lado direito em cima do próprio Felipe Luiz, né? Mas em cima da defesa do Flamengo, achando passe entre linhas, costurando a defesa rubro-negra, jogou demais o Savarino. E o Galo tem muitos jogadores com essas características, né? Que o Sampaoli adora. Tanto que ele botou no segundo tempo o Marrone, o Keno também voltando, jogando daquele jeito que sabe, fez um segundo gol maravilhoso naquela chapada. E o Sacha não é um cara muito técnico, não é um camisa 9, não é aquela solução. Mas, poxa, ele fez 14 gols no Brasileiro do ano passado, jogando pelo Santos, vice-campeão brasileiro com o Sampaoli. Então é um cara que sim, se a bola chega no pé dele e ele for abastecido dentro de um sistema interessante, ele vai guardar. E hoje aconteceu isso. E também tem a sombra do Vargas, né? Já contratado, já tem um vídeo aqui no canal para você conferir de como o Vargas pode entrar nessa equipe do Galo. Já estava lá do lado do Sampaoli, porque fatalmente será titular, né? Um jogador de muito poder de finalização, pode jogar de 9, pode jogar... Ele não é aquele 9 fixo, né? Ele vem correndo de trás, assim, consegue carregar a bola, consegue cair pelos lados. É um jogador muito técnico, veloz, apesar dos 30 anos, que faz muitos gols. Então, eu acho que chegou o cara para resolver essa lacuna. Mas o Sacha, mesmo se não for titular, é um cara de grupo e que vai ajudar, volta e meia vai marcar os seus golzinhos. E importante para o Zarate também, que fez o 4º gol, numa enfiada de bola também do Savarino, porque... realmente é um cara que está chegando e é outro jogador dessas características que o Sampaoli gosta e que está chegando para somar dentro de um elenco que a gente já imaginava como interessante. E agora ele começa a ganhar corpo, né? Defensivamente o Igor Rabelo junto com o Júnior Alonso e o Hever, né, nesse sistema de 3 zagueiros, também fizeram um ótimo jogo, porque aí o Guga consegue sair, o Guilherme Arana também é um dos destaques desse campeonato brasileiro, aí o meio de campo, né, e eles fecham no meio também, né, eles se tornam dentro de uma linha defensiva como laterais, mas quando avança eles se tornam praticamente meio campistas ali, eles conseguem articular o jogo, junto com o Franco, junto com o Alan. Mesmo sem o Natan, o time jogou muito bem. O Natan, eu acho que é um dos grandes jogadores também nesse Campeonato Brasileiro até aqui. Ou seja, tem recurso, tem estofo e eu volto a dizer, mesmo com o Galo oscilando nos últimos jogos, ficou 4 jogos sem vencer, eu insisti de que o Galo é candidataço ao título brasileiro. Por quê?
porque tem todo um segundo turno pela frente. Essa oscilação era natural. O campeonato está muito equilibrado, o Inter tropeçou, o Flamengo tropeçou, acabou perdendo para o próprio Galo no confronto direto, o São Paulo ainda tem condição de chegar, o Palmeiras está voltando aí, tem muita coisa para acontecer. E o Galo só tem essa competição, fisicamente isso vai fazer diferença. E do jeito que a coisa vai encorpando, para mim o Galo é candidataço ao título. Comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Até a próxima. Tchau!